E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Então, estou trazendo no vídeo de hoje o conteúdo que ficou faltando no nosso capítulo 12. Vamos lá então. Tecido nervoso. Nós falamos que nosso corpo, após o desenvolvimento embrionário, a formação das células-tronco, ele vai começar a formar 4 grupos de tecidos. O tecido epitelial, que é aquele de revestimento, e o glandular, que é aquele que vão formar as glândulas. O tecido conjuntivo, que é aquele que vai formar o tecido ósseo, o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido sanguíneo, o tecido cartilaginoso e o tecido adiposo. O tecido muscular, que vai ter a musculatura lisa, que são movimentos involuntários lá no nosso intestino, musculatura estriada esquelética, que está ligado diretamente nos nossos ossos e vai auxiliar no nosso movimento, graças às contrações das fibras de actina e miosina, e o tecido estriado cardíaco, que vai formar o miocárdio, que é o nosso coração. E aí nós entramos no quarto tipo de tecido, que é o tecido nervoso. O tecido nervoso ele é formado principalmente pelos neurônios. Os neurônios são células altamente diferenciadas, formadas pelo corpo celular, o axônio e as terminações do axônio. O corpo celular ele vai ser todo ramificado em regiões que a gente chama de dendritos. Esses dendritos vão se comunicar com outras terminações de axônio para conseguir fazer o impulso nervoso. Tá? Os neurônios eles são células estreladas, então, e conforme nós vamos crescendo, nós não aumentamos o número de neurônios no nosso corpo, nós aumentamos a quantidade de ramificações que esses neurônios fazem. Então, aprendizagem, memória, todas as coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida são terminações que vão surgindo, são terminações nervosas que vão se formando no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Tá? O corpo celular, então, ele tem os dendritos, que são esses prolongamentos, e o núcleo. E o meu axônio ele é revestido pela bainha de mielina, que vai ter uma função de isolar o meu axônio, acelerando a passagem do impulso nervoso. Tá? E aí eles vão comunicar o nosso cérebro com a nossa medula espinhal, que fica protegida pela coluna, com os demais, por meio dos nervos, com os demais órgãos do nosso corpo, os demais tecidos, as demais glândulas. Então, é o nosso sistema nervoso que vai controlar todas as ações do nosso corpo. Os hormônios que são produzidos por glândulas endócrinas, ou seja, aquelas glândulas que são liberadas diretamente na corrente sanguínea, ele vai se formar o que a gente chama de nosso sistema endócrino. Então, são formados por glândulas endócrinas. Essas glândulas, nós vamos estudar elas apenas nesse momento, apenas aquelas que têm ação direta no crescimento e desenvolvimento do nosso corpo. Então, lá no nosso cérebro nós temos a hipófise, que vai ter uma ação de diversos hormônios que nós já vamos falar. Nós temos a tireoide, que vai ter uma ação de regulação aí da quantidade de cálcio no nosso organismo. As adrenais, que vão liberar a adrenalina e a noradrenalina. O pâncreas, que vai liberar a insulina e o glucagon no controle da quantidade de açúcar no nosso corpo. Os testículos e os ovários, que são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais. Tudo bem? Então, olha só, algumas glândulas, elas podem produzir um ou mais hormônios, e esses hormônios, eles funcionam como sinalizadores químicos para as células. Então, os hormônios, eles vão atuar na regulação do nosso organismo, tá? Olha só, os principais hormônios que afetam diretamente o nosso corpo, em termos de desenvolvimento corporal, é o GH, que é o hormônio do crescimento, e os hormônios sexuais, que eles vão sendo liberados no nosso corpo ao longo da nossa vida, certo? O GH, que é o hormônio do crescimento, ele é produzido por uma glândula chamada hipófise, que ela é tão pequena quanto um grão de feijão, que está aqui, ó, a minha hipófise. Tá? Ela se localiza na base do hipotálamo, na porção inferior do cérebro. Antigamente ela era chamada de pituitária, hoje ela é chamada de hipófise. Essa glândula ela produz uma série de outros hormônios que vão ter ação reguladora no nosso organismo. Então olha só, o MSH é o hormônio estimulante do melanócito, que vai ter ação diretamente na deposição de melanina na nossa pele. Tá? O TSH é um hormônio que vai estimular a nossa tireoide, tá? É o hormônio estimulante da tireoide. O GH é o hormônio do crescimento, ele vai atuar nos nossos músculos e ossos. O FSH e o LH, eles vão ter ação nos testículos e nos ovários.
O ADH, ele vai ter uma ação no rim, é o nosso hormônio antidiurético. A ocitocina e a prolactina, elas vão ter ações nas glândulas mamárias. A ocitocina vai ter ação na glândula mamária e durante o parto, para as contrações musculares. Além desses, nós temos a prolactina também, que é um hormônio que vai auxiliar na produção do leite, ok? Olha só, o GH, ele vai ser o hormônio responsável pelo crescimento do corpo, como nós já falamos. A baixa produção dele vai causar o que nós chamamos de nanismo. Tá? Então, olha só, tá aqui a série dos Pequenos Johnsons, que é uma série que passa no TLC, que conta a vida aí desse casal que possui vários filhos que são anões, alguns são deles, outros são adotados, enfim, uma série muito legal que conta o dia a dia deles. Todos eles possuem nanismo, ok? E o excesso dele vai causar o oposto, que é o gigantismo. O gigantismo, então, o sujeito, ele cresce além do tamanho normal, então ele vai ter um desenvolvimento do corpo muito maior. Tá? Além do gigantismo, ele pode causar a acromegalia. A acromegalia é o crescimento exagerado de extremidades do corpo, como, por exemplo, o rosto, as estruturas da face. O personagem do Shrek aí foi inspirado aí num sujeito com acromegalia. Então, o rosto cresce muito mais do que o que deveria crescer. Beleza? A hipófise também vai produzir os hormônios que a gente chama de gonadotróficos ou gonadotrofinas. Esses hormônios, eles são relacionados diretamente às nossas gônadas. No caso dos homens, os testículos, no caso das mulheres, os ovários. Então, olha só, eu tenho dois grupos de gonadotróficos, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Essas siglas são todas em inglês. Tá? Por isso que às vezes ela não parece fazer sentido, mas é porque são siglas do inglês. O FSH nas mulheres vai promover o amadurecimento dos óvulos nos ovários. Então, inicia-se uma liberação de FSH, começa o amadurecimento desses óvulos. Aí a mulher libera o LH, que vai estimular a ovulação. Então, ela libera esse óvulo aí nas tubas uterinas. Então, tem-se aí o ciclo de ovulação da mulher. Nos homens, o FSH ele vai auxiliar na produção de espermatozoides e o LH vai estimular a produção de testosterona. Tá? Então, são hormônios aí com ações diferentes nas gônadas masculinas e femininas. Além desses hormônios, a hipófise também libera a prolactina, como eu falei, e a ocitocina para a mulher. A prolactina, ela vai estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias. Já a ocitocina, ela vai auxiliar nas contrações do útero durante o parto. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, as contrações musculares aumentam porque aumenta-se o nível de ocitocina no corpo. E aí aumenta essas contrações musculares. E elas também vão auxiliar a liberação do leite durante a amamentação. Então, o ato da criança fazer a sucção no peito da mãe faz com que ela libere ocitocina e auxilia aí na liberação do leite, tá? Os hormônios sexuais produzidos pelas gônadas, eles são inibidos durante a infância. Por isso que quando nós somos crianças, nós não apresentamos as características sexuais secundárias, ou seja, o nosso corpo ele ainda não iniciou o desenvolvimento dessas características sexuais secundárias. As mulheres, quando estão na fase da infância, elas ainda não vão ovular, ainda não vão ter o seu ciclo menstrual, e os homens não vão ter a produção de espermatozoide. Ao entrarem na puberdade, naquela fase lá de transição da infância lá para a vida adulta, durante o período da adolescência, começa-se a produção desses hormônios. Então, nos homens, os testículos começam a produção da testosterona e aí eu vou ter um amadurecimento dos órgãos sexuais, um aumento do volume dos testículos e do pênis, inicia-se a produção de espermatozoide e começa-se as características sexuais secundárias, que é crescimento do corpo, aumento do tônus muscular e dos ossos, aumento do mudança no timbre da voz, aumento da distribuição de pelos no corpo, tá? Nas mulheres, a mesma coisa. Durante a puberdade, os ovários começam a liberar a progesterona e o estrogênio, ou estrógeno, os dois nomes estão corretos, e aí eu vou ter o início das menstruações e as mudanças sexuais secundárias também, como mudança no corpo, surgimento de pelos, mudança na voz, tá bom? Nós vamos falar mais para frente sobre como essas mudanças alteram diretamente na puberdade. Beleza, pessoal? O que havia faltado, então, era isso. Antes de iniciar a nossa aula na semana que vem, eu vou fazer um apanhado geral,
dessas características aqui e caso tenha ficado alguma dúvida, é só me perguntar. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima!